manhã, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre lutas. Já é a nossa oitava aula voltada aí para as lutas. E hoje nós iremos falar da influência da mídia e promoção da saúde relacionada às práticas das lutas. Vou trazer aqui uma visão, uma análise de alguns dados aqui para que vocês entendam um pouquinho do que acontece, da forma que a mídia tenta nos influenciar e que acaba nos influenciando de alguma forma. Então, a aula está organizada dessa forma. A influência da mídia. Aí eu vou falar para vocês aqui, ó, da luta de Whindersson Nunes com o Popó, que aconteceu recentemente, os ganhos salariais, os pontos negativos. Aí eu vou trazer os benefícios das lutas, tá? Os benefícios físicos, os benefícios psicológicos, os benefícios sociais, os benefícios cognitivos e mais duas questõezinhas aqui para nós resolvermos juntinhos, nós analisarmos. Então vamos lá. Primeiro tópico, influência da mídia. Atualmente, a mídia em geral fornece um grande espaço sobre lutas esportivas e artes marciais em suas publicações e transmissões. Portanto, torna-se muito interessante analisar e compreender no que pode resultar essa grande divulgação. Então percebam aqui, ó, um grande espaço sobre lutas esportivas. Na atualidade, aqui no Brasil, as lutas estão atrás apenas dos jogos de futebol. Dos canais fechados, na sua grade, é o que mais tem, são os pacotes que são mais vendidos no pay-per-view, por exemplo. Então, existe uma procura de pessoas atrás desse tipo de entretenimento. Então, a mídia, quando eu falo da mídia, eu não falo apenas de televisão, eu posso falar aqui do jornal, eu posso falar aqui de internet, eu posso falar da própria televisão em si, ela tenta abordar isso de alguma forma. E abordando de uma forma que faça com que aquilo se torne um instrumento de comercialização de alguns outros produtos, que algumas coisas sejam vinculadas a essa prática corporal. Algumas vezes essa influência ela será positiva, algumas vezes essa influência será negativa, outras vezes essa influência vai buscar apenas o mercado, o comércio no geral. Então nós iremos ter uma análise voltada para todas essas questões hoje. E é interessante o quê? Analisar e compreender no que pode resultar essa grande divulgação. Nos resultados que essa grande divulgação pode trazer para essa prática corporal e no quanto ela pode influenciar na vida do ser humano. Então, as transmissões esportivas são uma forte vertente da mídia, na qual recentemente agregou eventos específicos de combate, dando maior espaço nas programações do que em tempos passados. Então, eu trago aqui para vocês, ó, já falei até um dado para vocês ainda há pouco, que as lutas hoje elas estão em grande parte da nossa televisão, dos canais de televisão aí. E hoje em dia, existem canais que são voltados apenas para essa prática aqui, por exemplo, das lutas. Existem canais fechados aí, o combate, por exemplo, é o dia inteiro lutas sendo apresentadas ali. Quando vai acontecer algum evento esportivo dessa modalidade, a mídia, ela abraça aquilo de uma forma, como é que eu posso falar para vocês, de uma forma abrupta e de uma forma muito invasiva, que aquilo passa a fazer rotina do nosso dia a dia. Quando a gente liga a televisão, estão falando daquilo. Desliga a televisão, liga a televisão novamente, está passando mais uma vez aquilo. A gente, quando acessa a internet, aparecem lá dados relacionados a essas apresentações, a esses eventos. Por quê? Porque o retorno é garantido, o sucesso ele é garantido. E hoje em dia, com a mídia, a tecnologia avançada, nós podemos olhar tudo de uma forma, digamos, de mais próxima do que está acontecendo ali da realidade. Câmeras 3D, aí existem vários recursos aí de câmera lenta, nós podemos olhar um golpe sendo dado em câmera lenta, como é que acontece ali, um soco, por exemplo, no rosto de um adversário. A gente pode olhar aquele rosto todo se deformando, saindo saliva ali da boca do adversário. Então essas coisas vão tornando essas apresentações um pouco mais, digamos, espetaculares.
mais midiáticas, vai atraindo mais pessoas para assistirem esse tipo de apresentação. E quando alguém torna-se vitorioso em uma prática como aqui a das lutas que eu estou falando, eles tentam explorar o máximo a imagem daquele atleta. Aqui eu estou trazendo para vocês aqui, ó, um filme que foi feito com quem? Com um atleta do UFC aqui brasileiro, José Aldo. Foi feito um filme que relatava a vida inteira de José Aldo, brasileiro, manauara, aqui. Ganhou não sei quantas, teve várias defesas aí do seu cinturão. Então, a mídia ela tenta de tudo quanto é forma explorar, vincular aquele atleta ali a algo comercial, algo que vai acontecer, algo que nós iremos ver e vamos querer consumir. Aí, ó, o MMA, mistura de artes marciais, é um exemplo disso. O evento que envolve a competição dessa modalidade de luta é um show espetáculo, pronto, que gera muito interesse do público, proporcionando fantásticas batalhas exibidas mundialmente. Com exceção do futebol no Brasil, o único esporte que vende muitas cotas de pay-per-view. Então, falei até para vocês ainda há pouco, ó, o Combate é um canal exclusivo de lutas. Lá eles apresentam muitas lutas relacionadas ao MMA, o UFC que um dia já foi brasileiro, foi criado, não tinha esse nome, mas foi criado por um brasileiro, Royce Gracie, né? E ele se expandiu, depois vendeu, aí Dana White tomou e criou, fez do UFC algo espetacular, algo grandioso, que vende bastante. E tem um canal exclusivo para isso. E a segunda modalidade que mais vende cotas na internet, na atualidade hoje, que mais vende cotas é o canal Combate. Porque existe essa espetacularização dessa modalidade. Daquilo tudo que eu falei para vocês ainda há pouco. A tecnologia, ela está muito envolvida em relação a essa espetacularização. Aí eu trouxe aqui para vocês ó, um exemplo bem atual. A luta de Whindersson Nunes com o Popó. Eu vejo que essa luta aqui ela agregou bastante para quem? Para o boxe. O nosso boxe brasileiro, por exemplo. Nós tivemos aí o campeão na última Olimpíada do boxe aqui brasileiro, mas que treinava em situações ali ruins. Não tinha um bom local de treino, não é valorizado. Então eu penso que o Whindersson Nunes, que é um youtuber aí, um cara das redes sociais aí, que tem 57 milhões de seguidores, ó, é um influencer, ele pode influenciar bastante. Ele pode mostrar essa prática dessa arte marcial, dessa luta do boxe, a milhões de pessoas. Ele tem 57 milhões de seguidores. Vamos dizer aqui que 30 milhões acompanharam a luta. Então foram 30 milhões de pessoas que passaram a viver o mundo do boxe. O Popó, por exemplo, antes dessa luta, tinha em torno de 500 mil seguidores. Hoje está em torno de 3 milhões e meio de seguidores. Olha o número quanto subiu. E esse número ele eleva-se também em relação aos praticantes de boxe. Isso aqui vai melhorar, vai ajudar bastante o boxe brasileiro, sem sombra de dúvidas. É um movimento mundial que vem acontecendo. Vários influencers vêm desafiando atletas do seu país para uns duelos ali, ver quem consegue vencer o outro. Eu vejo isso como um ponto positivo. Existem lutadores que conseguem enxergar aqui assim também, mas também existem lutadores que veem isso como um ponto negativo, como algo que não é legal, é algo que não está respeitando o profissionalismo dos atletas, por exemplo. Mas aqui também a gente consegue observar a diferença que existe entre um atleta profissional e um amador. O Whindersson Nunes treinava boxe há 3, 4 anos, não sei lá ao certo, e foi desafiar um multicampeão mundial de boxe. Mesmo já com uma certa idade, quem assistiu viu que Popó massacrou o Whindersson Nunes. Não, professor, foi assim, foi sim senhor. Ele não finalizou por quê? Porque faz parte do espetáculo. Se ele chega no início da luta e finaliza o Whindersson Nunes, a visibilidade seria ali de pouco tempo. E para ele não é interessante. Popó inteligentemente segurou a luta ali até o final. Porque quanto mais tempo
de luta tivesse, maior a exibição dessa modalidade e maior o crescimento. Então eu penso que essa luta aqui colaborou bastante para o boxe brasileiro. Esse tipo de análise que eu quero que vocês passem a ter a partir de hoje, não só com as lutas, mas que vocês passem a entender o que a mídia está tentando mostrar quando ela mostra ali uma determinada reportagem, quando está acontecendo alguma coisa. Vocês parem para refletir um pouquinho, será por que isso aqui está aparecendo? Será se tem uma outra intenção? E tentem enxergar o que está por trás, o que está nos bastidores, certo? Vamos aqui para os ganhos salariais, ó. Aí eu trouxe aqui um atleta aqui do UFC, para vocês compararem e olharem o preço, que é o Conor McGregor. Em maio de 2021, Conor McGregor apareceu no topo da lista dos atletas mais bem pagos do mundo, com um faturamento de 180 milhões de dólares, cerca de 946 milhões de reais. Isso mesmo, quase 1 bilhão de reais, superando nomes do futebol, ó, como Lionel Messi, que já foi 6 vezes melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, que são 2 astros do futebol. Então percebam que Conor McGregor, ele utiliza muito dessa questão da espetacularização. O UFC ele tem toda uma rotina a ser cumprida. Existe um dia antes, eles vão se pesar. Quando acontece a famosa encarada, os atletas vão lá, se encaram. E esse atleta aqui, ele ganhou um certo destaque, porque ele é um atleta que ele utiliza muito da ironia, do sarcasmo nessas encaradas. Ele é debochado. Então ele foi caindo ali, muitas pessoas odiando ele, outras pessoas gostando demais dele. Então ele foi sofrendo esse processo de valorização. Tirando que ele é um excelente lutador, já derrotou um dos nossos principais lutadores aqui do Brasil, que foi o Anderson Silva, o Spider, que defendeu durante muitos anos aí também o seu cinturão. Então percebam que ele é o espetáculo em pessoa. Mesmo fora do octógono, que é onde acontecem as lutas, ele faz uma série de shows ali, de espetacularização. Ele é um ator, digamos assim. Porque existe dentro do UFC, existe o respeito. E eles empregam muito essa questão do respeito. Então essa questão do deboche, do sarcasmo, da ironia, nada mais é do que um teatro que esse indivíduo aqui realiza. Que traz muito sucesso para ele. Aí os pontos negativos, ó, que eu trago aqui relacionados às lutas. A cada dia que passa, o esporte fica mais dependente da mídia e do dinheiro e vai deixando de lado as suas características essenciais e benefícios para se adequar ao mundo capitalista. Ele vai ficando em segundo plano diante do que as pessoas julgam. Mais importante, a vitória a qualquer custo, e usando até de meios ilícitos como o doping, o dinheiro, o sucesso e a propaganda. Então, o mundo capitalista, a mídia, ela vai abocanhando, ela acontece de forma avassaladora e às vezes ela vai rompendo com algumas questões éticas ali dos atletas. Muitos atletas do UFC, por exemplo, que é uma prática corporal, que é um esporte hoje, né? Que é um evento gigantesco, mas ali que são atletas profissionais, existem os regulamentos, existem as regras, aquelas questões dos esportes, eles passam por uma série de exames e hora ou outra é encontrado, é pego no exame antidoping, o que não é legal, que já supera essa questão da ética, já avança demais, já deixa de ser algo ali legal, algo que é prazeroso, que o indivíduo pratica ali em busca de saúde ou em busca de uma alta performance. Já entra para a deslealdade. Atletas que acham também que, como eu falei ainda há pouco, quando eu falei de Whindersson Nunes, que o esporte ele está sofrendo, perdendo ali um pouco, digamos, da sua raiz, está entrando muito nessa questão da espetacularização e deixando e perdendo a sua essência. E às vezes alguns filmes, principalmente os de lutas, eles abordam muito as lutas como algo que é violento, algo que é agressivo, sempre com imagens muito pesadas, muito sangue, membros quebrados, o que às vezes de fato não acontece. Já trouxe dados aqui numa aula anterior, na qual eu mostrei que na NFL acontecem mais lesões do que nas lutas, nos combates que acontecem no UFC. Então, vamos lá. Os benefícios das lutas. Assim como os benefícios de qualquer prática corporal, os benefícios são vários.
são os físicos, psicológicos, cognitivos, sociais. Qualquer prática corporal vai trazer benefícios para a saúde do indivíduo, tá? Então, os benefícios físicos. São muitos benefícios que as lutas trazem. Por exemplo, ajuda na melhora da coordenação motora, na resistência, na postura, melhora a circulação de sangue, frequência cardíaca e respiratória, aumenta a resistência do corpo, o equilíbrio, a flexibilidade, todas aquelas capacidades físicas do indivíduo. Capacidades físicas que são aqueles atributos físicos que são treináveis. Os benefícios psicológicos. Aumenta a autoestima, reduz a depressão e ansiedade. Já trouxe esses dados para vocês aqui numa aula que eu falei que atualmente no mundo 200 milhões de pessoas sofrem de depressão. Quase a população brasileira inteira, se nós formos pensar em número, sofrem de depressão. E já foi comprovado cientificamente que a prática corporal de qualquer modalidade esportiva, no caso aqui nós estamos falando da luta, vai trazer uma série de benefícios para o indivíduo, dentre eles os benefícios psicológicos, vai evitar a depressão, vai evitar a ansiedade. Então, pratiquem algo, testem, experimentem algo que seja bom. Já trouxe outras aulas, já desmistifiquei aquela questão de que a luta é algo violento. As artes marciais, ao contrário de que muitos pensam, ela traz ali uma série de benefícios para o indivíduo, como o autoconhecimento, o autocontrole, o respeito mútuo, aquelas questões filosóficas que vocês já aprenderam nas artes marciais. Reduz o estresse, melhora a autoimagem, desenvolve a personalidade. Todos esses são os benefícios psicológicos. Os benefícios sociais. Favorece o relacionamento, trabalha atitudes e valores, estimula o convívio social, aumenta a cooperação, reduz a agressividade, estimula a superação. Olha aqui as crianças aqui, fiz questão de pegar fotos de crianças em um treino, estão ali socializando. Elas, além de aprenderem ali, aprimorarem, aprenderem determinadas técnicas, dependendo das artes marciais que elas forem treinar, elas estarão socializando. É muito importante hoje as crianças socializarem. Nós tirarmos as crianças da frente do celular, da frente de um computador, da frente de um videogame. Essas práticas corporais são muito importantes. Benefícios cognitivos. Potencializa o aprendizado, aumenta a concentração, otimiza o raciocínio, melhora a estratégia, melhora o rendimento escolar. Então, os benefícios são vários. São vários. Existem muitos outros ainda. Tudo aqui que vocês leem vai falar, aumenta, otimiza, melhora a saúde do indivíduo. Beleza? Vamos avançando. Uma questão aqui do Enem. Texto, saúde. Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia não descansa, quer vender roupas esportivas, propagandas de academias, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas, uma relação infindável de materiais e equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso de convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável em sua grande maioria de melhor saúde. O meu discurso aqui é que vocês tenham saúde. Em razão da mídia no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se do texto que é necessário reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo e ter um corpo belo e saudável. Reconhecer o quê? O objetivo de ter um corpo belo. Não, isso deixa essa afirmativa, né, errada, porque eu não falo de corpo belo, eu falo de saúde. Valorizar o discurso da mídia, entendendo como incentivo à prática de atividade física para o culto do corpo perfeito. Culto do corpo perfeito, não, mais uma vez eu falo de saúde. Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia
daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde, a integridade corporal, essa é a opção correta. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?